A paz de Cristo, meus irmãos, Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta noite, amém? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Mais um dia aí na presença do Pai, né? Deus, ele é maravilhoso, né, meus irmãos? Basta nós andar em obediência, meus irmãos. Não se esqueça disso. Desde o dia que você se batizou, se desceu nas águas, amém? Você se levantou um novo, uma nova mulher, amém? Para Cristo. Aí, meus irmãos, dessa data em diante, nós não vivemos mais os nossos sonhos, as nossas vontades. Lembre-se disso, meus irmãos. Faça a vontade de Deus, amém? Ande certo na palavra do Senhor. Deus, ele abençoa todos aqueles que andam em obediência, né, que são sinceros na presença dele. Amém, meus irmãos? Que busca, que ora, que clama, que depende dele para tudo. Meus irmãos, desde o dia que eu, você se batizamos, nós temos que entender uma coisa. Nós não vivemos a nossa vida. Nós não vivemos mais os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas vontades. Nós temos que viver a vontade de Deus, o que Deus quer. Amém, meus irmãos? Não o que eu e você queremos. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que estão na presença de Deus, mas estão querendo viver sua própria vontade, os seus próprios sonhos. Estão querendo viver os seus próprios planos, projetos. E não é assim, meus irmãos. Você já perguntou se o seu sonho, o seu projeto está alinhado com o projeto, o plano, o sonho de Deus para a sua vida? Meus irmãos, tem pessoas que não recebem bênção. Por quê? Quer viver os seus sonhos, quer viver na sua própria vontade. E nós temos que entender uma coisa, para Deus nos abençoar nessa terra, para nós entrar pela porta estreita, meu irmão, minha irmã, nós precisamos estar alinhado com a vontade de Deus. Não é só andar na palavra, meu irmão. Deus manda eu dizer aqui direto no canal. Você tem que ser obediente por completo. Por isso que ele pede para nós sempre estar conectado com ele, em oração, conversando, tá lavando louça, converse com Deus. Você está assistindo algo, começa a conversar com Deus em pensamento. Você está no trabalho, começa a pensar, a conversar com Deus. Não é loucura. O único que pode ouvir os seus pensamentos é Deus. E ele se agrada a todos aqueles que buscam ele, que tem Deus como seu irmão, como seu pai, como o seu melhor amigo. Amém, meus irmãos? Deus está chamando pessoas aqui para viver os sonhos de Deus e não os seus. Tem pessoas que estão paralisadas, meus irmãos, no deserto. Estão cegas espiritualmente. Por quê? Quer viver, quer que Deus faz a vontade dele. E Deus não vai fazer a nossa vontade, meu Deus. Deus vai fazer sempre a vontade dele, o querer dele, o jeito dele, no tempo dele, conforme ele quer. Não é conforme eu e você queremos. Meus irmãos, nós pedimos, amém, mas é difícil Deus fazer do jeito que nós queremos, só se estiver alinhado. Caso contrário, ele vai fazer do jeito dele, no tempo dele, na hora dele. Não vai ser do jeito nosso, meus irmãos. Por que está escrito lá, Jesus deixou como devemos orar? O Pai Nosso, né? Pai Nosso que está onde? No céu. Amém? Que seja feito
a vossa vontade, não a minha, não a sua. O cristão tem que aprender a ouvir a palavra e obedecer. Amém? Porque tem pessoas aqui que Deus já falou em outras bocas para não sair do emprego. Não saia do emprego, porque aí nesse emprego eu vou fazer você prosperar. Não saia do lugar da onde você está, porque é aí que eu vou multiplicar o pouco que você tem. Deus, ele fala conosco. Mas se nós não tiver, meu irmão, minha irmã, conectado com Deus, você vai passar direto do caminho que Deus quer que você entre. Você vai perder as bênçãos de Deus, porque você está tão fixado em viver os seus sonhos, a sua vontade, que você vai passar pela vontade que Deus quer para a sua vida. Meus irmãos, depois que eu se batizei, eu vivo a vontade de Deus. Meus irmãos, quantos churrascos eu não fui porque Deus falou não. Eu tenho que fazer o que Deus está falando para mim. Não o que o ser humano quer. Quantos churrascos teve na casa dos meus parentes, meus irmãos? E Deus falou assim, não vai, fica em casa. E eu, sem entender nada, ficava em casa. Meus irmãos, nós temos que aprender a andar em obediência com Deus. Não é só ouvir a palavra, ler a palavra e andar sobre a palavra. Não, meus irmãos. Você precisa estar na presença de Deus por completo. Você precisa obedecer à vontade de Deus. Você já perguntou para Deus se esse sonho que você tem, se essa vontade louca que você tem está alinhado com a vontade de Deus? Meus irmãos, quando você parar de querer viver a sua vida, os seus sonhos, e começar a prestar atenção na palavra e viver o que Deus quer para você, e começar a obedecer a palavra, começar a entrar, em sintonia com Deus, você não vai perder portas abertas, você não vai perder caminhos, amém? Você não vai colocar em risco você e sua família, amém? Não vai dar brechas para entrar Satanás e destruir tudo. Quando nós começamos a viver a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Pergunte a Deus se é da vontade de Deus que você saia desse emprego. Pergunte a Deus se é da vontade de Deus, amém, meus irmãos, que você venha assinar esse contrato. Pergunte a Deus, entre em oração, converse com Ele. Amém, meus irmãos? Ele vai te responder. Meus irmãos, não há o que a gente converse com Deus que Ele não responda. Ou a hora que você for ler a palavra, ou a hora que você louvar o Senhor, Deus está te respondendo. Ou vai usar uma pessoa que chegue na sua casa e converse com você. Amém? Ou um amigo no trabalho vai conversar com você. Deus usa pessoas que a gente não dá nada por elas. Pessoas improváveis. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nós temos que entender, amém, que depois que nós se batizamos, nós entregamos a nossa vida a Deus. Nós não vivemos mais nossa vida, o nosso querer. Nós temos que viver o querer de Deus, a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu passei 11 anos da minha vida sofrendo, padecendo com essa perna minha. Mas estou fazendo ainda a vontade de Deus. Porque as dores que eu passei, meu irmão, amém? Você acha que não deu vontade de chegar no doutor e falar, doutor, não aguento mais, amputa essa perna que vai paralisar a dor. Ia paralisar a dor. Amém? Mas não ia ser da vontade de Deus.
Amém, meus irmãos? O sofrimento me trouxe boas novas na minha vida. Porque através do sofrimento que eu passei 11 anos, meu irmão, Deus me moldou. Deus forjou o meu mais íntimo de dentro. Ele mudou eu. Meu jeito de pensar, meu jeito de agir. Falta coisas a ser, restaurada na minha vida, falta coisas que eu preciso colocar em ordem, ainda falta, meus irmãos, mas é um processo. Você acha que não deu vontade de amputar minha perna e paralisar essa dor? Só que eu ia estar contra o meu Deus. E cada tempestade que nós passamos neste mundo, você pode ter certeza que há um propósito de Deus para tudo isso. Por isso que nós, mesmo no cenário que pode estar na seca, pode estar na tempestade, pode ter ondas no nosso barco, mas nós não podemos olhar o cenário, nós temos que olhar para Deus. Porque Ele está no controle da nossa vida e nós precisamos obedecer, é continuar. Deus quer que você continue, Deus quer que você siga em frente, porque Ele vai te abençoar. Seja obediente na presença de Deus. Meus irmãos, se você for ler de Gênesis a Apocalipse, todos que obedeceram, todos que perseverou na presença de Deus, não foi fácil para nenhum deles, mas eles tiveram resposta de Deus. Amém, meus irmãos? Todos que eu leio aqui teve batalhas, não foi fácil, como não está sendo na sua vida. Amém? Só que nós batalhamos nesse mundo, meu irmão. O que nós estamos passando neste mundo, na presença de Deus, está sendo gerado. Vamos colocar assim para você entender. Pontos com Deus. Para quê? Para a salvação eterna. Para nós entrar no reino dos céus. Para nós ter uma vida, após essa vida, uma vida eterna de paz e de luz na presença do Deus Altíssimo. Tudo que você está passando aqui, meu irmão, está cooperando para o seu bem, para o bem dos seus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, o seu sacrifício aqui não está sendo em vão. Deus, ele recompensa. Amém? Deus multiplica na vida daqueles que andam em obediência, que faz aquilo que Deus quer. Por isso que Deus está falando para mim, perguntar para você. Você já perguntou a Deus se o sonho que você quer realizar está alinhado com o dele? Talvez não é isso que Deus quer para você. E você está dando murro em ponta de faca. Está como muitos, está na presença de Deus e andando em desobediência. Estão andando em círculo no deserto. Amém, meus irmãos? Lembre-se de uma coisa, sempre na sua vida, independente do seu cenário, obedeça à palavra de Deus, obedeça à vontade do Pai, que você vai entrar na terra prometida. O que aconteceu com o povo que recebeu promessa de Deus, mas andou em obediência. Eles ouviam Deus e andavam em desobediência, sempre provando Deus, e Deus fazendo, e Deus cuidando, mas eles não chegaram à terra prometida, aqueles que Deus tirou do Egito, que recebeu a promessa. Amém, meus irmãos? Deus, mesmo ele desobediente na presença de Deus, Deus cuidou deles. A sandália não furava, as roupas não rasgavam. Amém, meus irmãos?
E foi 40 anos no deserto. Por quê? Por causa da desobediência. Mas Deus cuidou. Mesmo ainda Deus cuidou. Deus deu água, Deus deu maná do céu, Deus deu cordonizes, a ponto deles comer e rotar, de tão cheio que estava. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, entre andar desobediente e andar obediente, é melhor andar em obediência com Deus, mesmo estando no deserto. Por quê? Porque quem anda em obediência com a palavra, quem anda em obediência com a vontade do Pai, entra na terra prometida. É fácil caminhar no deserto? Não, não é fácil. Mas Deus, Ele dá a certeza para nós, na palavra dEle, que Ele está cuidando de nós. Está difícil a sua vida? Mas você tem a certeza que Deus está com você. Deus vai mandar a providência na hora certa. Basta você seguir em obediência. Olha a palavra de Deus que Deus trouxe nessa noite para nós meditar. Lá em Gênesis, capítulo 26, eu já li esse versículo aqui no canal. Eu acho que não foi uma, duas vezes, não, foi até mais. Mas olha o que Deus fala para nós nesta noite. Presta atenção na palavra. Amém? Lá em Gênesis capítulo 26, versículo 1 em diante. Sobrevindo fome à terra, além da primeira havia nos dias de Abrão. Foi Isaque a Gerar, avisar-te-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Amém. Isso aqui foi a palavra de Deus para Isaque. Não desça ao Egito. Amém. Se ele fosse desobediente, ele não ia dar ouvidos à palavra do Senhor. Ele ia estar colocando em risco a sua vida e a vida do seu povo. Você está entendendo, meu irmão? Aonde nós temos que ser obedientes para não arriscar nossa família, quem está em nossa volta. Nós temos que prestar atenção na palavra de Deus. Se atente mais para a palavra. Medita mais na palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Ore mais para ficar conectado com Deus. Apareceu o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo. Olha Deus falando com você. E te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras. Confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, e os meus preceitos e os meus estados, e as minhas leis. Amém, meus irmãos? Aí, no versículo 6, Isaque, pois, ficou em Gerar. Ele obedeceu, meus irmãos. Eu não sei para quem é essa palavra, mas não é para sair da onde você está. Amém? Não saia, porque é aí que Deus vai te prosperar. É aí que você vai levantar a sua vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Recebe, meu irmão, toma posse, obedeça a palavra de Deus. É confirmação de oração de pessoas que estão pedindo uma direção a Deus também. Oh, glória a Deus. Não saia da onde você está. Fique, isso é confirmação. Deus vai fazer você prosperar. E né, como todos sabem, né, meus irmãos? Lá em Gênesis capítulo 26, versículo 12, né?
semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor abençoava. Você vai ser abençoado se você obedecer. Amém? Se eu, você e todos que estiver na presença de Deus começar a obedecer à vontade do Pai, meu irmão, e começar a orar mais para entender a palavra de Deus, olha, vai ter muitas bênçãos nessa terra. Basta nós obedecer. E desde o começo do mundo, Deus está falando para o ser humano: eu quero obediência. Eu quero coração sincero na minha presença. Eu quero renúncias do pecado verdadeira. Meus irmãos, a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor não são penosos. É Satanás que coloca na nossa cabeça que são duros, que nós vamos ser escravo de Deus, que nós não vamos viver a vida. Isso é ilusão de Satanás. Viva a vontade de Deus. As palavras, os status de Deus não são penosos, meus irmãos. Isso é coisa de Satanás. Comece a viver a vontade de Deus, a palavra de Deus, ser sincero na presença de Deus, orar mais, buscar mais a Deus, porque Deus quer fazer você prosperar onde você está. É no lugar da sua aflição. É no lugar onde você foi humilhado, humilhada. É nesse lugar aí que Deus vai prosperar você. Onde você vai ficar muito mais rico. Muito mais poderoso, poderosa. Do que aqueles que não acreditam que Deus vai fazer na sua vida. Então ande em obediência, porque Deus ele quer liberar bênçãos sem medidas. Mas nós temos que obedecer, meus irmãos. Toda a palavra de Deus aqui, ó, você pode ir de Adão e Eva, Noé, é tudo obediência. Se você ver e meditar na palavra, se obedecer, tem tudo com Deus. Mas agora, se for rebelde, meu irmão, você vai morrer com a promessa, mas não vai pegar a promessa, não vai viver a promessa. Porque os desobedientes, olha o povo de Israel, obedecia a Deus, ia lá e arrumava. Deus abençoava. Aí começava a desobedecer de novo. Deus permitia guerra vir, reino chegar e tomar tudo de novo. Por quê? Porque as pessoas andavam inconstantemente com Deus. Uma hora obedecia, Deus ia e abençoava. Só que agora mudou os tempos, né, meu irmão? Agora Deus não vai sair te abençoando toda vez que você errar, não. Amém? Acabou. Então continue em obediência, porque Deus quer fazer você prosperar. Não só você, como a sua descendência. Como todos que estão em sua volta. Porque a bênção de Deus que Ele traz para nós, meus irmãos, abrange todas as áreas da nossa vida. E a bênção que Deus traz para mim, para você, que perseveramos, que estamos ali obedecendo à vontade do Pai, não vai atingir só eu e você, não. Atinge os nossos. Deus abençoa a nossa família, os nossos descendentes, é filho, é netos, é parente, que está à nossa volta, amigos, são abençoados também. Amém, meus irmãos? Obedeça a Deus, porque naquele mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Por quê? Por causa da obediência, meu irmão. Não pare de obedecer a Deus. Não pare de orar, de clamar ao Senhor, porque no tempo de Deus vai acontecer na sua vida. Fique no lugar aonde Deus quer que você fique, não saia. Isso aqui é palavra para alguém.
Alguém queria sair de uma empresa ou queria sair de uma casa e ir para outra casa. Ei, fica no lugar onde você está. Amém? Isso é resposta de oração. Deus vai fazer você prosperar onde você está. Não é hora de sair. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, vamos obedecer para que Deus venha nos abençoar. Vamos andar com fé na presença do Pai, com o coração aberto. Vamos obedecer mais a palavra do Senhor, como Abraão fez, né? Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estados e as minhas leis. Então Abraão ali, ele andou certo na presença do Pai. Vamos andar certo na presença de Deus para que Ele venha nos dar paz em meio à tribulação, para que Ele venha nos dar energia que nós precisamos para enfrentar o dia a dia. Nós vamos vencer. Noé venceu, Abrão venceu, Isaac venceu, José venceu, Jó venceu e todos os outros mais venceram. Josué e Caleb, Moisés, Elias, Eliseu. Amém, meus irmãos? Nós vamos vencer também. Basta andar na obediência. É fácil? Não é fácil. Mas nós conseguimos, porque Jesus deixou o seu Espírito para nos ajudar a vencer o mundo. Amém. Glórias a Deus. Deus manda eu te avisar que tem prosperidade chegando. Tem multiplicação no pouco chegando. Deus está chegando na sua vida. Aguenta mais um pouco. Obedece na presença de Deus. Abre seu coração. Seja sincero com Ele. Converse com o Pai. Entre em intimidade. Quanto mais você ora, quanto mais você se achega em Deus, menos caminhos você pega errado. Amém. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Amém. Glórias a Deus.